Boa tarde, amigos e amigas. O Artesanato Sem Estresse de hoje está no ar e hoje é o último programa do mês de julho. Esse mês foi um mês muito especial, com muitas feiras, novidades, tendências e a gente cobriu tudinho. Mas hoje eu quero pegar aqui o último dia da 8ª semana Senac de Patchwork, fazer uma reportagenzinha legal para vocês verem como foi e para vocês virem no ano que vem para cá. E eu quero pegar alguém aqui para conversar. Oi, tudo bem? Tudo bem. Como você chama? Beatriz Zerbini. Beatriz, é a primeira vez que você vem à feira? Ah, essa feira é a primeira vez. E me conta, você está com mais gente aqui? Nós estamos em 32 pessoas de Mococa, que fica a 400 quilômetros, e viemos todas animadas e enfim chegamos. Que gostoso! E todo mundo faz artesanato? Todo mundo faz patchwork mesmo? Ah, 80% dessa turminha faz o patchwork. E os outros 20% vêm passear, vêm fazer farra? Elas trabalham com artesanatos de outras áreas, mas gostam de ver também. E sempre a gente vem, tem muitas ideias, é muito gostoso, né? Realmente, é muito bom. O patchwork é uma febre, né? Então tá ótimo, um ótimo passeio para vocês e obrigada. Nada. E a gente vai entrar e vai conferir um pouquinho mais dessa feira tão bacana. Vamos lá! Pessoal, gostaram de ver a feira? Realmente tá bárbara, vocês não podem perder no ano que vem, ela vai acontecer do dia 29 de junho a 2 de julho. Não percam, será a 9ª semana Senac de Patchwork. E agora eu tô aqui com a Renata, tudo bom, Renata? Tudo bom, Deise? Então tá ótimo, a Renata vai fazer uma coisa linda aqui, uma caixa maravilhosa. A técnica é essa daqui, né, Renata? São essas técnicas de patchwork na madeira, certo? Então, essa técnica que é o falso patchwork, hoje em dia ela tem muitos nomes. Então, assim, o pessoal conhece como falso patchwork, patchwork incrusté, patchwork sem agulha, patchwork na madeira e o cartoon mousse. Então, aí nós viemos para mostrar que essa técnica não precisa ser usada só em caixas. Dá para usar nas maletas. Essa caixa que nós vamos fazer hoje é uma caixa para biscoito. Então, dá para usar em bastante coisa. Ô Rê, mostra pra gente o acabamento dentro dessa caixa que eu acho maravilhoso. O pessoal de casa vê essa maletinha. Essa aqui é o patch, né, o falso patchwork, e dentro, e a maleta é feito com a técnica da forração francesa, que é todo esse acabamento. Tá vendo? Tudo com viés, com tecido, que é uma cartonagem, só que assim, eu costumo dizer que a gente já começa da metade, porque a caixa em si já vem montada, então você não precisa cortar e ter o trabalho de montar a caixa, ela já vem pronta. Mas essas bolsas são chiquérrimas, né, gente? Muito lindas. Então vamos lá, vamos para a lista de materiais, Rê. Vamos. Ó, é uma placa de isopor pluma, retalhos de tecido, alfinete, cola, tesoura. Essa tesourinha, que é a tesourinha para cortar unha, também ajuda bastante. Lixa de unha de metal, pinça, caneta permanente, caneta, estilete, lápis e pincel. Aqui tem o risco, que é o cupcake, que hoje nós vamos fazer, rolinho, alguns apliques e o cordão de São Francisco para dar o acabamento interno. Então, Rê, aqui a cola tem que ser aquela cola extra que cola bem em caixa, certo? Isso, cola branca e nunca diluída. Tá. E a tesourinha, eu reparei que a tesourinha é de ponta curva, não sei se o pessoal de casa conseguiu ver, certo? Isso, porque quando a gente for fazer os cortes para colocar o tecido para dentro do isopor, ela ajuda para cortar, porque como ela é curvinha, ela acaba não pegando o isopor. Tá ótimo. E o molde para o pessoal de casa, quem quiser receber esse molde, é só mandar um e-mail para o nosso programa, artesanatosemestresse@gmail.com. Então, vamos começar? Vamos? E essa parte de dentro maravilhosa não vai dar tempo de ensinar, né? Essa parte também é a forração francesa, né? Que tem o saquinho solto aqui dentro, ó. Tudo em tecido, o acabamento. E como é mais demorado, a gente vai fazer só a parte de cima. Tá bom? Deixa eu pôr pra cá. A gente usa o risco e usa o alfinete para segurar, para ficar mais fácil, para não correr o risco dele escapar. E essa moda de cupcakes, hein? Tá uma febre, agora todo mundo colocou cupcake em todo lugar, né? Tá, e eles são fofos, né? Então a gente tá usando bastante, o pessoal gosta, tem pedido bastante. A gente usa uma caneta de ponta fina para passar o risco.
qualquer caneta de pontinha fina para marcar mesmo o isopor, Para né? marcar o isopor, isso. A gente está usando aqui um risco bem simples, que é um risco para quem está começando a fazer mesmo a técnica. Mas se você depois, a gente vai mostrar as caixas, tem outros riscos mais elaborados, tem alguns riscos, alguma técnica que a gente consegue fazer também com enchimento. Então aqui depois que a pessoa tiver um treino, ela consegue fazer ele gordinho, mais cheinho, dá para fazer bastante coisa. Então quase qualquer risco você pode bolar e fazer com essa técnica. Isso, tudo dá para fazer. Aí depende da dificuldade, do grau, de como a pessoa já está treinada, né? Eu estou usando aqui um estilete fino, mas pode ser qualquer estilete, não precisa ser esse. E aí você vai vir e abrir o vinco da onde você riscou, ó. Tá? Para ficar mais fácil. Ó. Tá? É só uma questão de ter uma mãozinha firme, né? Para não errar o risco. O risco não precisa ficar exatamente igual aonde riscou, é mais para ter um parâmetro, né? Uma base do que você vai riscar. Mas se ficar um pouquinho fora, não tem importância não. E agora a gente já vai... Foi só isso, agora a gente já vai para a parte do tecido. Isso. Tem bastante gente que faz com abridor de casa, com desmanchador. Eu prefiro com a lixa, eu acho que fica mais bonito o acabamento. Ó, aí você abre, continua o vinco, antes de pôr o tecido, para ficar mais fácil para você localizar, ó. Tá? Ó. Então, a gente vai usar aqui, ó, esse retalhinho, o rosa vai ser a parte de cima do cupcake. Então a gente usa um pincelzinho, pouca cola sempre, nunca dilui a cola, vai espalhar bastante. Procura não pegar aqui onde a gente abriu aqui os vincos, porque senão depois, se a cola seca, você não consegue colocar aqui o tecido para dentro. Espalha bem a cola, pouca cola. E nosso cupcake vai ser de morango, vai ser rosinha. Rosinha com confetinho branco, é isso? Isso, esse vai ser de morango. Coloca o tecido em cima, tá? Dá uma apertadinha, ó. Passou bem. Aí com a lixa novamente, a gente vem aqui, ó, achando aonde a gente fez o vinco e vai abaixando aqui o tecido, ó. Por isso que é importante abrir um pouquinho o vinco quando passa o estilete, pra gente conseguir achar aqui quando tiver colocando o tecido nessa parte, ó. Fica mais fácil de encaixar, né? E nessa parte você não precisa colocar o tecido até o fundo. É só para encaixar ele aqui, ó. Então a gente vai encaixar ele todo e depois vem com a tesoura cortando, não colocando ele até o fundo. Tá vendo? Ó. Se não estiver achando o risco, pode levantar um pouquinho, ó, dá uma olhadinha onde ele tá. Tá? Marca ele todo. E a gente não corre o risco depois de o tecido sair? Não, porque agora aqui o que a gente fez? A gente só marcou, tá? Colocou ele aqui dentro. A gente vai cortar com a tesoura, assim marcado, e depois a gente vai terminar de colocar ele pra dentro. Então ele não tem um risco de escapar, não. E aqui ele também tá bem coladinho, ó. E aqui a gente não corre o risco de o tecido escapar, Renata? Não, porque ele, como é algodão, eu trabalho sempre com algodão, porque outros tecidos mancham. Então a gente tá coladinho aqui, agora a gente vai cortar essa rebarba e depois vai colocar todo o tecido pra dentro. Então ele vai ficar bem presinho, não tem como escapar não. E acho que outra coisa importante é puxar bem o tecido para ele não ficar gominho, né? Não ficar... Isso que a gente usa a cola antes, para ele ficar bem presinho, para ficar certinho. Aqui nós temos algumas linhas curvas, mas não tanto, porque é um desenho maior. Quando é um desenho menor, aí você precisa dar uns picotinhos no tecido. Como na costura também, para ele não ficar enrugadinho, tá? E aí agora a gente vai usar a tesourinha da pontinha torta. Porque, ó, quando você encosta aqui, ela corta, mas ela não machuca o isopor. Se você vem até com uma tesoura grande assim, você não consegue, ó, fazer ela certinha, tá? Então usa essa daqui que é mais delicadinha.
E vem cortando todo o tecido em volta, ó. E pode sobrar um pouquinho, não tem problema. Tá vendo? Tem uma sobrinha aqui, isso não é um problema. Tem que ficar essa sobra, porque lembra que a gente não empurrou ele até o final. Então essa sobra é o que vai descer, tá? E aí vai cortando ele todinho, ó. Aqui embaixo eu fiz a mesma coisa, tá? Coloquei, vinquei o tecido. Não coloquei aqui pra dentro pra mostrar pra vocês, tá? Aí aqui, ó, vamos fazer a mesma coisa. E aí, com a lixa, a gente vai terminar de colocar ele todo pra dentro, ó. Aí você pode passar várias vezes para realmente ele ficar bem, não aparecer nenhuma rebarbinha para fora, né? Fica totalmente igual aqui, ó, tá? Se caso não entre tudo, tira, corta de novo. Mas daí você vem, ó, colocando todo o tecido pra dentro, ó. Pra encaixar mesmo. O importante é ele ficar bem encaixado, tá vendo, ó? E aí o trabalho fica mais perfeito. Né? Isso, sumir todas as rebarbas, ó. Tá vendo? Aqui, ó, ele ficou grande. Para isso que a gente usa a pinça, tá? Caso o tecido sobre, aí você tira ele de novo e vai aparando com a pinça, ó. Tá vendo? É um trabalho bem bonito, mas bem detalhado também, né? É assim, quando logo da primeira vez que a gente faz essa técnica, você fala assim, nunca mais eu quero fazer. Mas depois que você vai pegando, fez a primeira vez e vai pegando o jeito para fazer, é muito gostoso. Você faz super rápido, assim, e valoriza muito o trabalho, né? Porque é uma coisa diferente. Ao invés de você fazer só uma caixa com MDF forrada, você pode usar também isso em cima. Porta-chave, as maletas também, eu acho que fica muito rico, assim, é um trabalho que enriquece muito as peças. Realmente a técnica é muito bacana, então a recomendação para o pessoal de casa é pegar moldes bem simples para começar. E lembrando que o molde de hoje a gente disponibiliza para vocês, é só mandar um e-mail para o artesanatosemestresse@gmail.com. E agora a gente vai para mais um pedacinho, né, Rê? Isso, agora nós vamos fazer a parte do fundo, né, que é essa parte aqui. No começo a gente indica que as pessoas usem sempre ou um tecido liso ou um tecido transparente, para você conseguir visualizar aqui, ó. Esse, tá vendo? Hoje a gente trouxe um branco com só um tom embaixo para conseguir visualizar bem. Ó, quando você coloca ele em cima, você ainda consegue ver o desenho, tá? Então procura, pelo menos no começo, usar um tecido mais clarinho, assim. E a gente vai passar cola em todo ele de novo, aqui, ó. Passa a cola novamente. Sempre tomando cuidado com os cantinhos, para não passar cola, para depois você não consegue colocar o tecido, porque ele seca e começa a ficar difícil. Que interessante. Então, na verdade, você vai colar tudo e vai tirar depois o centro. Isso, nós vamos colar agora aqui por cima, vamos esconder, né, o que está feito, para poder colar o tecido em cima de novo. Ó, coloca, alisa ele bem, ó. Não tem necessidade de passar o tecido antes? Não tem essa necessidade, porque tá vendo aqui, ó, onde ele tem cola, que é o que a gente vai usar, ele alisa. Então essa parte aqui nós vamos tirar. E agora só vai usar aqui. Então aí a gente vem de novo, ó, colocando todo o tecido pra dentro. Tá vendo? Olha, é bem interessante. A gente vê as peças prontas, não imagina que é feito assim. Isso, e ele parece ser muito difícil, mas não é, gente. É super gostoso de fazer. Ó. Vendo? Marcou todo. Aqui. E agora a gente vai marcar essa parte de dentro. Tá vendo como fica fácil, ó? Achar o desenho aqui, ó. Você pode marcar antes de cortar. Tá? E com a mesma tesourinha, ó. Essa hora tem que tomar muito cuidado, porque senão você corta o tecido de baixo, tá? Então levanta com a tesourinha, ó, dá um picote no tecido para você conseguir saber onde tá aqui, ó. E aí você vem abrindo, não até o risco, deixa um espacinho aqui, ó. E pode tirar toda essa parte, ó, até um pouquinho mais, você pode deixar, porque agora aqui a gente ainda vai vincar, ó. Tá, então por segurança é melhor deixar mais do que a menos. Isso, deixa, porque depois, caso aconteça de ficar faltando tecido, também o trabalho não está perdido, mas você vai ter que tirar todo o tecido e fazer de novo.
Isso é bom, porque você nunca perde. Cortou a mais, tira e faz novamente. Tá vendo aqui, ó, tem os cantos e as partes arredondadas. Então a gente dá um picotezinho pra não vincar, ó. Em cada cantinho você vai dar um picote. Pra não ficar aquelas preguinhas, tá vendo, ó? Porque como é arredondado, mas cuidado com a preguinha também pra não ir até longe, porque senão ela fica parecendo o isopor. Ó, aqui eu tô tirando mais um pouquinho. Ó, aí de novo, vem colocando o tecido, ó. Sempre puxando essas sobrinhas, né? Isso, ó. Tá vendo aqui, ó, tá sem cola. Então levanta, ó. Esses truques sempre são bons, porque em casa isso sempre acontece, Esses né? são os truques, né? Ó, levanta, passa mais cola e abaixa de novo. Precisa acontecer no ar, senão o pessoal vai ter dúvida na hora de fazer e vai falar, nossa, mas ela não ensinou isso. Porque às vezes tudo na televisão é muito fácil, né? Mas aí quando acontece em casa... Ó. Agora nós vamos dar o acabamento aqui, a lateral, que é um pouquinho também da forração francesa, tá? O tecido, 100% algodão, aqui ele já tá cortado. Coloca ele na borda da caixa e mede aqui, ó, sobrando 2 dedos, tá? E aqui a medida também é essa parte interna, a lateral de fora e sobrando aqui para poder encaixar, porque esse já é o acabamento de fora também, tá? Então a gente pega para usar como referência aqui a bordinha da caixa e vinca pra gente poder colar, tá? Ó. Ô Rê, e aqui tem que ser sempre tecido 100% algodão para esse tipo de trabalho? Sempre, porque a cola adere melhor e ele não mancha. Outros tecidos como cetim, essas coisas mancham. A gente usa também feltro, às vezes, para alguns detalhes, mas sobreposto ao algodão, nunca direto na cola, tá? E aí, ó, a cola branca de novo. Vê onde você quer o teu acabamento, tá? Vou pôr aqui embaixo, começar daqui, passa a cola. É importante ter cola em toda a lateral, para não ficar nenhuma parte sobrando, para não subir bolhas. Tá? Ó. Essa parte que a gente marcou vai ficar aqui, ó. Essa alturinha que sobra é a altura exata para fechar a caixa. Isso, ó. Tá? Termina aqui. E aqui a gente vai fazer um acabamento com uma barrinha, só com cola. Vinca aqui onde terminou, tá? Que sobrou bastante, a gente pode tirar um pouquinho. Você deixa o quê? 1 centímetro, mais ou menos? Isso, só pra não ficar uma coisa muito grossa, ó. Ah, e aí você dobra ele pra fazer o acabamento. Isso. Passa cola, ó. É bom esse pincel pequenininho, esse aqui é o número 8. Pra você conseguir fazer ele sem a cola espalhar demais, ó. Tá? Você dá um acabamento com o próprio tecido. Com o próprio tecido, isso. Passa a cola aqui, ó. E deita ele pra cá. Tá? Pra ficar um acabamento bem bonito. E aqui a gente vai fazer a mesma coisa de lá. Aqui, ó. Como é redondo, ele foi separado aqui, porque você não consegue colocar ele sem enrugar. Então, por isso que nós fizemos essas divisórias, ó. De novo, coloca o tecido pra dentro. Então, agora você tá acabando a última partezinha aqui de cima, né? Pedir pra produção pegar aqui, finalização da caixa, e aí a gente vai pra parte de dentro, né, Renata? Vamos mostrar como faz lá a forração, pra ficar bem certinho, os acabamentos, bem direitinhos. E esses vincos aqui, eles são importantes porque a caixa é redonda, né? Isso, quando é numa caixa quadrada, não tem a necessidade de fazer o vinco. Depois a gente mostra ali a quadrada, ela tem outro acabamento. Porque como a redonda, não tem como você conseguir fazer toda essa volta com o tecido em algodão para ela ficar. Ó. Cortezinho aqui. Você
tá dando retoquinho, né? Passando mais uma cola. Acabamento, ó. Tá? Faz o acabamento, aqui já tá coladinho. Tá? Ó, e ficou pra fora, ó, volta, vem colocando ele, abaixando direitinho. Tá? E agora a gente vai fazer a parte interna. Então abre, por isso que a gente não colou aqui, ó. Tá? Ó. Abre a caixa. Ó, passa a cola nela todinho. A cola nunca diluída, tá? Se você dilui a cola, mancha o tecido. Então a gente usa ela sem diluir. Passou a cola em toda a lateral, sobe. E vem colocando, abaixando ela aqui, ó. Puxando bem. Isso, pra ficar bem certinho, ó. Tá? A gente cola a emenda, tá? Com o cabo do pincel a gente vem ajeitando o tecido aqui, ó. Empurrando bem o cantinho, né? Bem o cantinho. Se você não quiser deixar essa rebarba, espera secar toda a lateral. E aí com o estilete, você vem tirando aqui, ó. Tá? Mas para isso tem que estar bem seco o tecido. Então a gente vai usar um tecido escuro. Aqui a medida foi feita no tecido, com a tampa em cima. Pega o lápis, um lápis de desenho que é mais macio, risca no tecido e corta para dentro do tecido. Ele fica maior um pouquinho, aí você coloca aqui dentro, se precisar vem acertando, risca com lápis, para ele ficar certinho aqui dentro. Ó. Cola branca sempre bem espalhadinha, senão fica enrugado, né? Isso, sempre bem espalhada e sempre sem diluir. Aqui se você pegar, e o pessoal às vezes fala assim, ah, mas eu forro as caixas com cola e mancha. Se mancha é porque ou diluiu ou tem excesso. Então, ó, bem passadinho. Se pegar aqui, tá vendo? Ó, não tem uma mancha na caixa, porque não diluiu. E a gente vem como se estivesse forrando, ó. Cobrindo, né? Apoia a mão no meio e vem puxando para os cantos, ó. Ó. Bem puxadinho. Pode usar uma espátula se quiser, tá? A gente procura sempre mostrar sem muito material, assim, para o pessoal conseguir usar o que tem em casa. Senão às vezes fala, ah, não fiz porque não tinha espátula. Então não tem a necessidade. A gente usa o cordão de São Francisco para dar esse acabamento interno. Como a gente falou, o acabamento é muito importante. Mede por fora. Corta. E aí, aqui a gente colocou a cola num recipiente para ketchup, para molho. Você pode fazer também com pincel, mas quando você usa a cola com o biquinho, você consegue colocar só aonde você quer realmente a cola, ó. Tá? Fica mais fácil, né? Fica mais fácil, fica um trabalho mais limpo. E aí você vem colocando o cordão aqui, ó. Se sobrar um excesso de cola, tem problema ou depois desaparece? Essa cola é a cola branca, então ela fica totalmente transparente quando seca. Então vamos mostrar a caixa pronta, Renata, que ficou maravilhosa. Tá vendo? Essa é uma caixa que você pode... Aqui nós fizemos para biscoito. No Natal a gente usa como porta-panetone, aí faz com desenhos natalinos em cima. E para dar de presente é uma coisa muito legal, né? Porque pensa, você faz, põe ou chocolate dentro, ou biscoitos também. Para dar de presente é um super presente. Renata, acho que todo mundo em casa adorou essa técnica, é muito linda. Dá o recado pro pessoal de casa de onde eles te encontram, onde eles podem fazer os cursos. Então, a gente procurou fazer a técnica bem explicadinha, com todos os truques, e eu dou aula no Empório do Artesanato. Vocês podem entrar no site para ver a programação, que é emporiodoartesanato.com.br, e tem o telefone, 3721-6984. A gente também costuma postar todas as fotos das aulas no Orkut, o pessoal acompanha bastante pelo Orkut, como Maria Xereta, ou o Flickr também. Muito obrigada. Obrigada a você, Renata. Espero que você volte aí com a gente. Pessoal de casa, não deixe de acessar nosso site, que é o www.tvartesanatosemestresse.com.br, e espero vocês aqui na próxima semana com mais um Artesanato Sem Estresse.